Loukism é um mangá sul-coreano lotado de personagens extremamente fortes e lutadores excepcionais. Mas, mesmo entre os lutadores mais fortes da obra, tem aqueles personagens que se destacam. E nesse vídeo eu vou fazer uma lista, baseada na minha opinião, é claro, dos que eu acredito serem os 5 personagens mais fortes da obra até agora. Então fica aí e acompanha comigo. Em primeiro lugar, Jong-un. E até agora são pouquíssimos outros personagens da obra que bateram de frente com Jong-un. O único até agora que eu vi que deu uma certa rivalidade com o Jong-un foi o Lee Jin-hoon, que é conhecido como o Exército de um Homem Só, que bateu de frente e derrotou todos os reis da primeira geração. Tanto que eu até fiquei meio receoso de colocar ou o Jong-un ou o Lee Jin-hoon nessa primeira posição, mas eu acredito que o Jong-un está sendo muito bem construído na história até agora, pra ele não ser assim um personagem forte, sabe? Ele é forte, dá pra você perceber que ele é forte, mas tipo, ele tá sendo muito construído pra parecer tipo um tipo de boss final, sabe? Eu acho que ele, pra mim, no meu ponto de vista, até agora eu acho que ele é o personagem mais forte da obra, até agora. Junto com o Lee Jin-hoon, né? Que eu não consigo dizer, a gente não teve uma luta oficial pra saber qual dos dois é mais forte. Pelo menos ainda, né? Mas eu acredito, eu aposto minhas fichas que o Jong-un, ele deve ser mais forte que o Lee Jin-hoon. Em segundo lugar, Lee Jin-ho, ou Lee Jin-hoon. Enfim, desculpa aí se eu estiver falando errado, mas enfim, o Lee Jin-ho não tem muito o que falar sobre ele, né? Só que ele está envolvido lá com o presidente. Ele também derrotou todos os reis da primeira geração, né? Um por um. E ainda tem muitos mistérios a respeito dele. A gente sabe que ele é bem forte, né? O estilo de luta do Lee Jin-ho é um estilo totalmente diferente de todos os outros personagens que a gente vê. O Vasco tem o Muay Thai, o Jin-sung, ele tem o boxe, né? O Park Hyun-suk, ele copia, mas com o Lee Jin-ho é totalmente diferente. Ele tem um estilo de luta totalmente tranquilo, é muito diferente de tudo que a gente tem na obra até agora. Ainda tem muitos mistérios ao redor dele, a gente não pode definir muita coisa, mas ele é um dos personagens mais fortes. Ele poderia estar na primeira posição aqui facilmente, né? Mas eu preferi colocar o Jong-un por uma questão de roteiro mesmo, sabe? Eu prefiro mais o design do Jong-un, sabe? Eu acho que ele, alguma coisa me diz que ele é mais forte. Próximo agora, a terceira posição, Jo Go-kim. Ele pareceu muito sendo como parceiro do Jong-un, né? Tipo uma espécie de rival, alguém do mesmo nível. Ele merece ficar nessa terceira posição atrás do Lee Jin-hoon e do Jong-un, porque ele é chamado no anime de o gênio da espada. Em comparação com o Lee Jin-hoon e o Jong-un, ele é forte quase que no mesmo patamar, né? Ele merece ficar como rival até do Jong-un. Só que ele fica na terceira posição porque ele é dependente de algo fora ele, sabe? Ele é dependente de armas. Não que no universo de Loukism a arma ou sem arma faça tanta diferença assim, mas mesmo assim eu acho que o fato dele precisar de armas para se equiparar à força do Lee Jin-hoon, do Jong-un e de outros personagens também bem fortes, faz com que ele fique mais atrás do que outros personagens, né? Já que ele precisa desse auxílio extra, ele não é um personagem assim 100% independente. Por exemplo, o Hyun-suk no modo instinto superior no segundo corpo. Tanto o Jong-un quanto o Jong-ho precisaram impedir o Hyun-suk no modo instinto superior. O Jong-un meio que resolveu na mão, né? Com isso você vê que mesmo ele conseguindo vencer o Hyun-suk, ele precisou do auxílio. Mesmo que seja o estilo do personagem e tudo mais, não deixa de ser um auxílio, né? Enquanto que outros personagens como o Lee Jin-hoon e o Jong-un resolveriam por conta própria, né? Também. Hyun-suk, instinto superior no segundo corpo. Bom, simplesmente tirando todos
todos os outros que eu já falei nessa lista, o Jong-un, Lee Jin-hoon e o Jong-go, praticamente não tem mais nenhum outro personagem apresentado até agora que conseguiu bater de frente com o Hyun-suk instinto superior no segundo corpo. Praticamente não tem nenhum. Fora todos os anteriores dessa lista, ninguém mais pode parar o Hyun-suk nesse modo. Simplesmente ninguém, é um absurdo. Ele venceu o Ji Myung, ele venceu o Ji-tae, venceu... Enfim, ele deu um pau em literalmente quase todos os monstros do elenco, né? O Ewan também, ele venceu. Tanto que o Ewan, que tem a mesma habilidade que o próprio Hyun-suk no corpo original, que é a habilidade de copiar, o Ewan também tem, mas mesmo assim você vê que ele não bate de frente com o Hyun-suk no modo instinto superior. E mesmo assim, eu acho que o Ewan, ele já ganha os parabéns porque ele foi o que mais durou nesse modo. De todos os outros personagens do elenco, ele foi o que mais conseguiu aguentar, né? Fora todos os outros 3 que vieram primeiro nessa lista, não tem mais ninguém que possa parar o Hyun-suk instinto superior. Simplesmente um absurdo. Ewan teve uma época que ele foi treinado pelo Jong-un. Ele fazia parte dos 4 grandes grupos, né? Mas as habilidades do Ewan são... Ele simplesmente copia, né? Então ele já copiou o Jong-un, né? Algumas habilidades dele já copiou o Hyun-suk no instinto superior, como eu disse na 4ª posição. E por que o Ewan ele tá na lista de mais fortes? Quesito de feitos, ele simplesmente é o personagem que lutou contra o Hyun-suk no instinto superior e o cara simplesmente foi o que mais aguentou, né? Ele foi o que mais foi páreo. O mais engraçado do Ewan, né? O mais interessante do Ewan é que quanto mais personagens ele copia, mais forte ele vai ficando. E depois que ele copiou o Hyun-suk no modo instinto superior, ficou um absurdo, né? Ele tem um certo problema de visão hereditário da mãe dele, né? Que também perde a visão gradualmente. E por causa disso que eu acho que o Ewan, ele não ficou mais forte, ele não avançou tanto, né? Pelo menos até onde o mangá mostrou. Então ele não avançou tanto assim. Só para lembrar que essa lista ela é baseada puramente em feitos dos personagens, tá? Tem outros personagens na obra que são fortes, mas não dá para você ter uma grande noção do que eles realmente são capazes, porque eles não têm grandes feitos, né? Não tem algo, não tem uma luta realmente grande que dá para você tirar a análise deles. Então eu tirei a análise de personagens que eu julgo forte, né? Na minha opinião, eu vou deixar aqui passando as imagens de outros personagens que também são bem fortes. Eu não vou falar o nome de todos eles, né? Porque eu já errei o nome até daqueles que estão na lista, né? Tem uns nomes ali que eu não sei se eu falei certo, falei errado, mas enfim. Eu vou deixar passando aí. E é isso. Gostou do vídeo? É nóis. Valeu por ter assistido e tamo junto.